nosso palestrante, último palestrante deste painel desta manhã, professor Heleno, né, com muito, enfim, enfrentou aí todo o problema do nosso aeroporto aqui, né, dos aviões, e para a felicidade do Congresso, para a nossa felicidade amanhã, ele está aqui. Hoje, para a nossa última palestra, que eu tinha mencionado inicialmente com vocês, sustentabilidade e tributação ambiental. Heleno tinha até conversado um pouco, né, no Congresso, no sentido de como, né, a nossa prática de direito tributário pode ser uma prática mais eficaz na sustentabilidade, como um instrumento, uma ferramenta de mudança, não sendo reativa, mas mais ativa. E o professor Heleno Torres, ele é uma pessoa que, com certeza, ele tem um papel mais ativo do que reativo. E não assim como o professor Juarez, não são poucas as vezes, ao contrário, são muitas as vezes, né, que me deparo em Brasília com o professor Heleno, né, em audiências no Executivo e no Judiciário, propondo projetos de lei, propondo propostas de mudança à Constituição, propondo propostas de reforma de políticas públicas na nossa prática do direito tributário. Portanto, o professor Heleno é muito mais, né, um agente do direito ativo do que reativo, e isso transformando, né, o nosso direito como uma prática, um instrumento mais eficaz de alteração da sociedade de uma forma melhor, vivendo neste mundo. O professor Heleno, ele é advogado, professor e livre docente de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, presidente da International Fiscal Association, IFA, membro da direção executiva do Instituto Latino-Americano de Direito Tributário, conselheiro do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo, USP, do Conselho Superior de Direito da FEComércio, do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos da Fiesp, autor de vários livros publicados no Brasil, também no exterior, palestrante, conferencista de inúmeros congressos, igualmente, tanto no Brasil como no exterior. Sua palestra, Sustentabilidade e Tributação Ambiental. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Quero, inicialmente, agradecer este honroso convite, a mim formulado pelo magnífico professor Juarez Freitas, como também a organização da Editora Fórum. Dizer que é uma satisfação enorme estar aqui, nesta mesa composta de diversos amigos, e especialmente o saúdo na pessoa do Dr. Marcos Joaquim, que, como usar as palavras dele em relação a mim, eu agradeço e retribuo dizendo que o Dr. Marcos inovou muito nesse modelo de uma juridicidade ativa nos últimos tempos, e eu não tenho dúvida que esse papel é muito importante, porque há uma carência enorme quando grandes ideias são apresentadas, mas muitas vezes elas não são orientadas ou direcionadas às pessoas, para aquelas que decidem efetivamente, cientes da importância de um modelo, de uma renovação de modelo e de conjunto de modelo, compreender o alcance e a realização dessas grandes mudanças. Então, mudar é preciso, mas é preciso também ter pessoas que façam esses meios de mudança operarem e funcionarem. Eu, sem dúvida nenhuma, o tema da sustentabilidade é um tema de mudança. Nós precisamos mudar com sustentabilidade. E o Brasil está mudando. O Brasil que hoje nós vivenciamos não é mais o Brasil de alguns anos atrás. Eu vi aqui parte da palestra do Dr. Marinoni e me lembrava como eram concebidas e pensadas as liminares em matéria ambiental após a Constituição de 88, ali, logo no início da década de 90, onde havia um uso, né, completamente diverso, as funções eram outras, e o impedimento ao desenvolvimento parecia que era essa a função do direito ambiental: impedir o desenvolvimento, preservar
e como se fosse um bloqueio ao desenvolvimento. E hoje o que se fala é justamente em sustentabilidade, que é outra coisa, não é só uma proteção do meio ambiente, mas é uma proteção do meio ambiente consciente da importância do envolvimento do Estado, do direito com a economia. Muito bem, nossa relação aqui diz respeito às questões tributárias. E, obviamente, a nossa seara, ela tem sido vista, pelo menos pela maioria dos atores dessas políticas públicas, como um simples instrumento. Ah, não, tributação ambiental é um instrumento para a realização, é um meio para a realização das políticas, mas efetivamente temos que criar um tributo novo, temos que criar um imposto ambiental, um imposto verde e outros nomes que lhes dão, o ICMS verde, que inclusive é uma realidade aqui do estado do Paraná, ou é preciso efetivamente compreender a técnica tributária e adequá-la em seus princípios à sustentabilidade. Reler o sistema tributário como um todo e compreender que os princípios da capacidade contributiva, da seletividade, da não cumulatividade, da própria isonomia, da legalidade, podem ser utilizados, estes princípios, em coerência com técnicas de sustentabilidade, com respeito à diferenciação que se apresenta caso a caso, e eu lhes mostrarei alguns, como é, por exemplo, a forma de compreender a aplicação do tratamento de sustentabilidade em relação às PPPs, em relação aos contratos como BOT, a unidade desses contratos e como a observância desses contratos não pode conviver com fracionamento de serviços, e os municípios teriam, então, que compreender, em alguns casos, por exemplo, a necessidade de assumir certos serviços como a gestão ambiental, como um serviço unitário e não segmentado em múltiplos serviços, como é o caso, por exemplo, no caso de tratamento de água, onde você segmenta várias etapas e várias etapas são cobradas, em várias etapas cobrados como se fossem serviços distintos. O tratamento de água, de afluente, de efluente, suspensão muitas vezes para tratamento de energia elétrica e outros fatores da indústria. Quem opera grandes indústrias sabe do que eu estou falando, do custo que isso significa, onde você tem tratamento, pagamento de ISS pelo serviço que trata o ingresso da água, pagamento de ISS pelo tratamento de efluente de resíduos sólidos, pagamento de ISS pelas obras de construção civil necessárias para esse tipo de atividade, pagamento de ISS por eventuais serviços outros aplicados, também ligados a essa estrutura. Ora, isso não é uma tributação sustentável. Precisa mudar a técnica? Precisa criar um novo imposto? Não, precisa adequar, compreender a realidade, entender a situação em que a empresa está, na qual ela se encontra, para aplicar o tributo conforme um princípio de sustentabilidade. Isso é muito importante. Eu acho que esse tem sido o desafio do professor Juarez Freitas, que me dizia há pouco, agora eu tenho como missão estudar e aplicar a Constituição conforme o princípio de sustentabilidade. Pois bem, professor Juarez, esta é a grande missão no capítulo do Sistema Tributário Nacional. Compreender os impostos, aplicar os princípios, não implica e não impõe criar novos princípios, criar novos impostos, criar novas taxas, mas entender e interpretar essas regras segundo o modelo hermenêutico renovado, segundo uma orientação que assim possa permitir o convívio de duas competências, aquela ambiental e aquela tributária. Muito bem. Não é de hoje que nos preocupamos com esse assunto. Em 2005, nós publicamos uma obra coletiva sobre direito tributário e ambiental pela editora Malheiros, onde ali estavam vários autores, alguns de tributário, outros de constitucional, outros de direito administrativo, todos a pensar essas relações. Mas nós observamos também que, infelizmente, a doutrina do direito tributário ambiental, ela não se renovou muito no tempo. Hoje começam a aparecer estudos sobre a aplicação desses princípios com viés ambiental, um artigo belíssimo do professor Marco Joaquim, por exemplo, sobre o princípio da seletividade, compreendido a partir desse enfoque, é um exemplo deles, mas não é a prática, não é a regra tem sido um exame ainda pautado por uma eventual discussão sobre poluidor-pagador, sobre novos impostos, e eu vou provar a vocês que isso tudo
absolutamente já em grande parte superado. Primeiro ponto fundamental. A nossa Constituição é uma Constituição garantista. Eu não preciso me socorrer de Luiz de Ferraioli para dizer isso. Basta olhar para a Constituição, e no caso do Sistema Tributário Nacional, o artigo 150 abre dizendo o seguinte: sem prejuízo de outras garantias, é assegurado ao contribuinte. E aí seguem-se lá todas as garantias. Então, sem prejuízo de outras garantias, quer dizer, as garantias tributárias não são apenas aquelas enumeradas no artigo 150. Há outras. Então, nossa Constituição, ela é repleta de garantias. E essas garantias, elas são regras formais, como normas de processo, mandado de segurança, habeas corpus, etc., ou materiais, como são as imunidades, como são os princípios, que vão coincidir naquele grande conteúdo material da segurança jurídica, para promover, então, o conteúdo de determinadas competências. A norma de competência ambiental, ela, quando se encontra com a norma de competência tributária, ela pode fazer um estrago sem fim. Porque a título de justificativa de proteção do meio ambiente, de preservação para gerações futuras e outros modelos argumentativos, a tributação pode assumir caráter até mesmo confiscatório, se deixar. É um perigo. Então é preciso domar essa capacidade destrutiva, porque, como dizia Marshall, o poder de tributar é o poder de manter, é o poder de criar, e não é o poder de destruir. Para entender que essas competências, elas devem ser examinadas segundo uma finalidade que é a de proteção de direitos fundamentais. Daí serem competências, mas mais do que isso, competências interpretadas segundo garantias. Garantias para proteger direitos fundamentais, não para prejudicá-los, não para proteger de um lado e prejudicar outros, como direito de propriedade ou capacidade contributiva. Por isso, a hermenêutica dessas normas de direito tributário ambiental tem que ser uma hermenêutica, e aí nós precisamos também já antecipar algo, que não leve em consideração a separação necessária entre direito e moral, como houve no justnaturalismo, como se a moral ou a justiça fossem algo autônomo ao direito, mas que dentro do direito positivo é possível criar uma metodologia, como eu denomino de positivismo metódico axiológico, onde a metódica da estrutura conviva com os valores, conviva com aquilo que é axiológico e que dá sustentação ao direito em termos de uma conversa, de um diálogo com os fatos. É por aí que o intérprete alcança os fatos. E no direito ambiental, nós não podemos assumir uma ideia de que há uma separação entre moral e direito exacerbada. Não. No direito positivo, ou se quiser falar de positivismo includente, positivismo excludente, no positivismo, ainda que seja assumido o positivismo excludente como aquele separado da moral, mas ainda assim as normas são veículos de valores. E os valores da sustentabilidade é que devem informar exatamente esse conteúdo das normas de competência de direito ambiental, para preservar, para sustentar, para garantir as gerações futuras, para a realização do desenvolvimento sustentado, e tudo isso, meus senhores, sob a égide de algo que o meu amigo Ingo Sarlet e Juarez Freitas estudam há muitos anos na PUC, sob a égide de uma proibição de retrocesso. Estes são direitos fundamentais que, a exemplo dos direitos sociais, nós com eles não podemos retroceder. Nessa hermenêutica dos direitos fundamentais correlacionados com os direitos ambientais, não há autorização constitucional para o retrocesso. Essas são conquistas da sociedade, a conquista da proteção do desenvolvimento sustentado. Por isso, já que são conquistas, já que estão protegidas por garantias e são direitos fundamentais, amparados por uma proibição de retrocesso, é que aí nós precisamos entender como é que o direito tributário pode
não prejudicar, mas cooperar com essas grandes funções. Foi muito comum um debate no direito tributário, e ainda persiste, sobre a diferenciação de normas fiscais e normas extrafiscais. Então, quando se fala em direito tributário ambiental, normalmente lançam-se discussões a respeito de são estes fins extrafiscais do direito tributário. Então, esse fim extrafiscal, como que colocaria a questão ambiental num paralelo despido, saibam isso, meus senhores, de absoluto controle, porque não existe controle sobre a extrafiscalidade. Extrafiscalidade é simplesmente efeitos decorrentes das normas tributárias, que se pode dizer, eu posso querer estimular um determinado segmento, mas eu posso também querer desestimular. Essas normas de estímulo ou aquelas normas de contenção, elas teriam então esse papel extrafiscal. Eu diria aos senhores que esse debate já está de há muito superado também. Porque no direito tributário, e isso eu não falo sozinho, o professor Manuel Herrera, que é um professor da Universidade de Madrid, ao estudar essa questão, também é de igual opinião sobre esse aspecto pertinente a uma crítica a essa ideia de extrafiscalidade aplicada ao direito tributário, porque o que se quer, o que se deve construir mesmo é uma estrutura de tributos alterada, modificada na estrutura ou na funcionalidade com aplicação ao meio ambiente. Então, para concluir essa parte mais teórica, como diz Pedro Herrera, o adjetivo ambiental aplicado aos tributos não é menos ambíguo que o conceito de extrafiscalidade, de onde se encontra o núcleo, onde se encontra o núcleo do que é extrafiscal, onde se encontra o núcleo do que é ambiental, na estrutura do imposto ou no destino dos fundos arrecadados. E é dessa ambiguidade que se vale o Estado, é dessa ambiguidade que se valem os políticos, para nunca implementar uma política tributária coerente com a sustentabilidade. Porque o sistema tributário vai auxiliar como? Com o destino da receita pública, colocando dinheiro, ou alterando a estrutura do tributo? Eu, efetivamente, prefiro que se altere a interpretação das normas tributárias para que elas sejam coerentes com a proteção, com o garantismo constitucional dos valores que informam esses direitos fundamentais e que, se eventualmente necessário, ajustes e regimes especiais para tratar situações que são diferenciadas, como é o caso, por exemplo, dos tributos indiretos, ou mesmo dos tributos que incidem sobre a renda, não é? Prazos de amortização, por exemplo, de forma diferenciada em relação àqueles de outros regimes, mas isso tem que vir numa interpretação, numa aceitação que as despesas, que os custos com equipamentos de proteção ao meio ambiente devem ser considerados como despesas necessárias. Todos aqueles gastos devem ser considerados como despesas necessárias. Então, nós temos que entrar na vida dos impostos e ver em cada um deles, em cada um dos impostos, em cada uma das contribuições, em cada uma das taxas, como eles se relacionam e como tirar deles o melhor para a defesa do meio ambiente. Isto é uma atitude hermenêutica, isso não é uma questão de definição da criação positiva de um imposto, não, é uma atitude hermenêutica, atitude de quem cria lei, atitude de quem muda os regimes jurídicos e quem promove um direito tributário ambiental que só pode ser definido como o estudo dessas normas jurídicas tributárias elaboradas no concurso com o exercício das competências administrativas, constitucionais e ambientais. Muito bem, meus senhores. Então, vejamos aqui, ponto a ponto, alguns itens. Criação de novo imposto. Como os senhores sabem, o artigo 3º do Código Tributário Nacional proíbe a criação de impostos, de tributos de qualquer natureza, para servir como sanção a ato ilícito. Então, não adianta insistir em criar impostos baseados em princípio de poluidor-pagador no Brasil. Por quê? Porque a importação de doutrina estrangeira pode ser muito feliz até o limite que ela não conflite com a nossa Constituição. A Constituição brasileira, ela é, em matéria tributária, peculiar em relação a todas as demais.
Não há uma Constituição no mundo com um sistema constitucional de garantias e competências discriminadas da forma como nós temos. Não há uma. E na nossa Constituição houve uma técnica que impede, impossibilita de forma radical a criação de novos tipos que tenham função de sancionar ilícitos. Porque todos os tipos já previamente indicados são fatos lícitos. Não há um ilícito. E o artigo 3º do Código Tributário Nacional põe a pá de cal no assunto. Tributa toda prestação pecuniária compulsória que não se constitua em moeda ou cujo valor nela se possa imprimir, que não se constitua em sanção de ato ilícito. Fiquemos aqui. Não se constitui em sanção de ato ilícito é dizer, não adianta querer criar um imposto novo para servir como um instrumento de ação ao combate ao uso danoso de meios. Há um único tributo cuja funcionalidade precisa ser motivada, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico. Mas para que se crie uma contribuição de intervenção do domínio econômico, é preciso demonstrar motivo suficiente para a existência dessa nova contribuição de intervenção e a razão da intervenção do domínio econômico. E esta intervenção não pode ser permanente, ela tem que ser uma intervenção cirúrgica e limitada no tempo e a certos grupos de ação. Por isso, a ideia de proteção, de princípio do poluidor-pagador, para criar tributo no Brasil, no máximo poderia ser aceito em relação à intervenção do domínio econômico, mas não é essa a sua função. O princípio poluidor-pagador, ele não se delimita como uma intervenção no domínio econômico, na forma em que está no nosso direito positivo. Ah, professor, e as taxas de polícia? Eu não posso criar taxa de polícia para sancionar eventuais ilícitos? Não. Apesar de o nome ter aí polícia no meio, mas o poder de polícia é o exercício efetivo de um poder por meio de controles do Estado, na forma de fiscalização, ou mesmo da existência de um serviço público que justifique a criação da taxa, mas ela não pode ser, como por ser um tributo também, sanção a ato ilícito. Eu posso, eventualmente, em alguns casos, por exemplo, na renovação do certificado de autorização de funcionamento e etc., acrescer um plus, ter aí uma majoração da base de cálculo, haja vista a capacidade poluente, etc. Pode, mas aí já não estamos a falar de um imposto específico, estamos a falar de usar a estrutura do tributo, naquela minha linguagem anterior, para, com ela, manobrarmos todo o sistema impositivo em torno de causas tributárias. Bom, se não é possível criar imposto novo, então, como fazer esse exercício de capacidade das competências tributárias para defender, preservar o meio ambiente para os presentes e futuras gerações? Ora, o princípio de poluidor-pagador, então, aqui e alhures, mostra-se já insuficiente. O que não impede, obviamente, que o princípio poluidor-pagador permita, eventualmente, ajustar alíquotas, ajustar certas alíquotas de certas contribuições, mas não de todos os tributos, e acrescentar aí alguma diferenciação de tratamento. Mas a preservação ambiental, ela, sem dúvida nenhuma, pode encontrar e encontrará na prevenção o seu melhor meio. A repressão já tem o dano ambiental configurado. A preservação ambiental, para mim, é o grande caminho do Brasil. Então, estimular, eu tenho um aluno de doutorado, aliás, um brilhante aluno de doutorado, que está escrevendo uma tese sobre fundos de proteção, de preservação, que é o Werner Grau, e está concluindo seu doutorado lá na Universidade de São Paulo conosco. E a tese do Dr. Werner exatamente coincide com essa figura nova do protetor, né, do sujeito... Como? Exatamente, do protetor-recebedor, daquele sujeito que protege certas áreas, protege certos domínios ambientais, e aí recebe do Estado
Mas aí você tem o sistema tributário servindo como a arrecadação do sistema tributário servindo como instrumento de compensação pelo não uso daquela área, pela redução de utilização daquele instrumento que poderia gerar poluição. Então, esses meios, eles são meios fundamentais para que nós tenhamos, então, bem demarcada aqui a importância da prevenção, ou seja, de uma política tributária orientada principalmente para a prevenção e talvez menos para o tratamento dos danos causados, daquilo que já possa se configurar como um dano ecológico. E isso por quê? Porque a questão ecológica, e eu volto aqui a Pedro Herrera, porque acho que é muito apropriada essa discussão. Ele diz sempre, a nosso juízo, se deveria evitar uma proliferação de novos impostos especiais em detrimento do sistema fiscal. A verdadeira reforma fiscal ecológica deve levar-se a cabo introduzindo o interesse ecológico no sistema fiscal e não convertendo o ordenamento tributário numa selva de impostos indiretos unicamente justificados por serem dirigidos à proteção ambiental. É exatamente isso que eu gostaria de sintetizar aqui, essa primeira parte aqui da nossa exposição. Ou seja, nós não precisamos ampliar essa selvageria fiscal que nós temos, mas amoldá-la às necessidades e às contingências da preservação ambiental. Por isso, nós podemos usar todos os impostos, mas uma coisa é certa, nessa unidade, eles também têm uma unidade de pagamento. São obras construídas ou operadas por uma única pessoa, ainda que as fases, integralmente, elas estejam distintas. Então, se justificaria uma tributação para a produção, para a operação, e aquilo geraria, ou poderia gerar, um instrumento de inibidor, né? Uma situação inibidora do interesse de operar essas atividades. Uma dessas atividades, sem dúvida nenhuma, é aquela de gestão ambiental. Vocês sabem muito bem, nenhuma indústria hoje pode funcionar sem uma ampla infraestrutura ambiental, que não custa pouco. Corresponde hoje a quase a metade do custo da planta industrial, em alguns casos. Em outros, chega até a superar isso. Então, o custo de construção, e imaginem os senhores a incidência de impostos sobre a construção dessas plantas ambientais. PIS, COFINS, ISS, sem falar de questões ligadas a imposto de renda, a amortização disso no tempo. Professor Marco Joaquim? É uma loucura. É uma loucura. ICMS sobre os produtos que compram, uma loucura. Mas, meus senhores, voltemos ao ponto origem da nossa conversa inicial. Temos que interpretar o sistema tributário e suas garantias orientados por uma hermenêutica de sustentabilidade. Pois muito bem, tem sentido o Estado, com tantas leis de preservação ambiental, com tantas leis orientadas a estimular as empresas, a impor às empresas esse custo enorme para o tratamento ambiental e, ao mesmo tempo, da construção dessa plataforma, dela se locupletar com impostos até não mais poder. Isto é uma hermenêutica coerente com os fundamentos ambientais? Não. Eu preciso, professor Joaquim, criar impostos novos, chamar de imposto ambiental, algo que racionalize essa selvageria tributária sobre uma obra que, sem ela, a empresa produziria inúmeros gases poluentes, lançaria água poluída em rios, geraria danos à terra e a outros aspectos do meio ambiente. Meus senhores, é aí onde o Estado precisa racionalizar as suas atividades. Não pode o ISS incidir sobre as múltiplas etapas, sobre a construção civil, sobre os serviços X ou Y de instalação de equipamentos de meio ambiente, e aquilo vai se somando, porque ISS é o pior dos impostos, porque ele é imposto cumulativo, pagou, não devolve. Mas o PIS/COFINS em obras é exatamente a mesma coisa, porque aquilo se agrega em custo, e uma obra que deveria custar 50 milhões,
passa a 90, passa a 120. A depender dos custos, não tem a menor dúvida que dobra, só incidências tributárias. Esse é um caso absolutamente concreto, onde eu estudei a questão da gestão ambiental e me convenci absolutamente que é possível falar de um serviço de gestão ambiental a partir da lei nacional de meio ambiente, toda essa da questão da política nacional de meio ambiente, tudo isso. É perfeitamente compreensível conceber a ideia da gestão ambiental, como é o caso, por exemplo, perfeitamente empregada no saneamento ambiental e a eliminação de resíduos industriais e outros elementos, onde há múltiplos serviços integrados, mas uma necessidade de criação de uma estrutura como essa. Pois bem, se uma empresa comparece, constrói aquela estrutura, opera aquela estrutura e realiza todos os serviços segundo um pagamento, um FII, uma prestação proporcional ao longo de anos, e a isso possamos dar uma configuração unitária, e se aceita essa configuração unitária pelo fisco, naturalmente, nós teríamos aí a vantagem, primeiro, da redução de custos, e segundo, uma compreensão de cooperação imediata, de desenvolvimento sustentado. É possível criar indústrias? Sim, indústrias verdes. Eu estive agora recentemente em Fortaleza, aliás, amanhã estará aqui a doutora Denise Nucena, ela certamente não falará sobre isso, mas eu fico livre para falar, porque saí admirado. O marido da doutora Denise é um construtor, e por estímulos dela, vejam que coisa interessante, como as coisas podem passar da teoria à prática, né? Ele acaba de construir um prédio em Fortaleza, enorme, 90% de todo o consumo e tal, é verde, um prédio verde, que ele tem tratamento de resíduos sólidos, enfim, os vidros são feitos de uma película X, que não... Bom, aquelas coisas todas que os senhores sabem bem do que é fazer construção imobiliária ambientalmente correta, vamos dizer assim. Mas percebam, aí eu perguntei, e os incentivos fiscais que o senhor teve para a compra desses produtos? Não teve nenhum, nada. Tem um custo majorado, inclusive, e esse custo, infelizmente, eu tenho que repassar para o consumidor. E isso, eu disse, mas de quanto? Em torno de 20%. Isso é o absurdo do absurdo. Onde se deveria encontrar o estímulo, tem-se a majoração. E aí o sujeito usa isso para vender como se fosse algo da moda. Porque se não vender assim, também não vende. Não é? Não, você está morando em um prédio verde, um prédio ambientalmente correto, e o sujeito, claro, às vezes até por razões corporativas, precisa passar isso aos seus fornecedores, clientes, etc., e compra ou pagando, assumindo aquele custo. Mas não podia ser assim. Nós teríamos que assumir um compromisso real, onde o Estado é o primeiro a ser chamado a concorrer com seus esforços. E aí eu digo aos senhores, não precisa dar isenção nenhuma. Tem que acabar com isso, de que tudo para estimular o meio ambiente tem que vir acompanhado de isenção. Não, tem que racionalizar as bases. Não pode ter 3, 5, 10 incidências quando precisa e bastaria uma. Não precisa ser cumulativo um tributo quando ele pode ser não cumulativo. Não precisa distinguir pelo princípio, por exemplo, da seletividade, professor Joaquim. Poderíamos perfeitamente, em muitos casos, resolver o assunto sem mexer em nada no IPI. Cobre-se o imposto, mas cobre-se no limite daquilo que seja razoável para a manutenção de um ordenamento sustentado, para um desenvolvimento equilibrado e para a construção de um novo Brasil que assuma o seu papel de produtor, de criador, de desenvolvimento, mas sem, primeiro, desonerar excessivamente, porque aí você começa a criar ilhas de discriminação entre contribuintes, e de um outro, de criação de impostos, que assim só terão uma única função, que é arrecadar, sem finalidade tributária alguma. Lhes dou uma prova, que é a CID Combustíveis. CID Combustíveis, que é uma vergonha nacional, e nós teríamos até, se a população brasileira tivesse consciência, faria um plebiscito para revogar essa lei absurda, que está na Constituição dizendo que vai arrecadar, a arrecadação da CID será destinada à elaboração de projetos ambientais no que concerne ao segmento de petróleo. Nunca se gastou um centavo, até porque não tem lei para destinar os recursos. É um fundo, não serve mais a outra coisa, senão a superávit primário da União.
uma vergonha, um escândalo, que nunca deram força ao Ministério do Meio Ambiente para criar aquele fundo e aplicar os recursos naquilo que concerne as competências do artigo 177 da Constituição. Isso é vergonhoso. E eu lhes digo, por fim, que essa discussão toda, ela está exatamente na nossa pauta, no dia a dia, mas nós precisamos uniformizá-la, nós precisamos unificar essas preocupações e exigir uma coerência, como eu disse há pouco, dessa questão do fundo da CID Combustíveis, onde já se viu, cria um tributo, a Constituição diz que a destinação é específica e não se cria a lei para dizer como aplicar o tributo, e a escusa de não ter lei para dizer onde aplica o tributo, pois muito bem, ficam os valores da CID Combustíveis se acumulando, sem uso, desde a sua criação há quase 10 anos. Isto é a amostra clara de o que não se pode fazer com um sistema tributário em aplicação ao meio ambiente. E o outro ponto que eu lhes diria também, que valeria muito a pena refletir, seria no que concerne a uma preocupação com os chamados, com os créditos de carbono e também a sua tributação. Esses dias, num assunto de São Paulo, conversando com o secretário Bruno Covas, e mencionava que uma grande empresa, um grupo de empresas, havia construído ele dizia da necessidade, melhor dizendo, da retirada de caminhões, né, porque caminhões representam 34% do monóxido de carbono lançado no estado de São Paulo, e da necessidade que ele estaria desenvolvendo uma política para a retirada, né, da maioria desses caminhões e tal. E, pois bem, então um grupo de empresas, e usava isso como exemplo, construiu toda uma enorme rede de ferrovias em São Paulo. Custo próprio, hein? Não é o Estado, não. A empresa criou. Pôs dinheiro lá, construiu. Aí ela não tinha se dado conta que, quando a mercadoria quando as mercadorias saem dos produtores para fazer a passagem do modal do transporte para o outro modal, transporte ferroviário, teria que fazer o lançamento de uma nova nota fiscal. E aquilo que seria uma saída direta à exportação pelos caminhões, o entendimento do Estado é o seguinte: não, senhor, agora não é mais exportação, não. Agora só tem que recolher ICMS inteiro. Mas como? Não, eu estou saindo de um modal para outro apenas como um transbordo. Eu jogo aqui, eu pego todo, não estou querendo dizer o nome do produto para não vincular, mas pego todo o meu produto, jogo dentro do trem e mando para o porto. Não passa em nenhum depósito, não fica em nada. É o tempo suficiente de chegar à composição, jogar o produto e seguir direto para o porto. Não, senhor. O senhor tem que fazer nota fiscal de saída, nota fiscal depois de entrada na trade no porto, e lá sim tem imunidade. Aqui não, aqui o senhor vai ter que pagar imposto. Imaginem que isso é um escândalo. Por quê? Porque é justamente o oposto da política do outro. Enquanto um diz, precisamos retirar caminhões, como você vai levar carga, sacas de café, sacas de açúcar, para o porto? Se não for de caminhão, vai de quê? E o trem não tem como chegar dentro da fazenda. Você não tem como fazer o trem sair de cada fazenda produtora, de cada indústria, para chegar ao local. Vejam o que aonde chega a irracionalidade desse sistema tributário, que obriga a continuidade da existência de caminhões circulando, não obstante haver uma rede de integração ferroviária enorme, aberta do Estado de São Paulo, a custo exclusivamente privado. A custo exclusivamente privado. E o deputado Bruno Covas ainda me dizia, e eles não aproveitaram o crédito de carbono? Eu disse, ele é louco, se ele aproveitar, alguém vai glosar, né? Vão dizer que não tem serventia, que isso não é crédito para justificar a redução de tributos, né, ou coisa que vale aqui. Na verdade, afinal, eles que fizeram a rede porque quiseram, não tem que dar, mas tem direito, teriam direito a apropriar-se integralmente do valor, na proporção daquilo que retiraram de emissões de carbono do ar, teriam direito ao crédito de carbono se quisessem. Então vejam que isso é interpretar o direito e aplicar o direito conforme a sustentabilidade, professor Juarez.
e não este escândalo que é, na prática, do dia a dia, visto como formas de usar o sistema tributário de um modo não sustentável, de um modo a prejudicar a indústria brasileira, de um modo a criar dificuldades para a exportação, dificuldades para que o contribuinte possa se adaptar a esse sistema conforme os grandes valores do direito ambiental, pelo que nós propugnamos, pelo direito de retrocesso permanentemente a essas conquistas, mas que também pela adaptação do sistema tributário a essas novas feições. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Heleno Torres. O professor citou alguns trabalhos que eu publiquei sobre o tema, só para 30 segundos. Assim como o professor Luiz Guilherme, eu fiquei feliz quando ele citou que o processo, no processo, a tutela, durante, enfim, seu processo evolutivo ficou pautada no patrimonialismo, o direito tributário e as interpretações do direito tributário também. Quando a gente fala em seletividade, e olhando a Constituição, a seletividade conforme o produto. E o direito tributário construiu, através das suas interpretações, que a seletividade conforme o produto seria o patrimonial. Ou seja, para o IPI, alíquotas maiores para produtos cuja a seletividade fosse diferente. Ou seja, produtos supérfluos, perfumes, uísques, teriam uma tributação, cigarros, uma tributação de IPI maior. Produtos essenciais, uma tributação menor, mas embasada no patrimonialismo, no dinheiro, e não da importância do produto. Por isso que eu brinco muito com o professor Juarez, balizado até nas lições dele, que o meu sonho é poder um dia entrar no supermercado, numa gôndola, e ter produtos sustentáveis a um preço menor. Por que um preço menor? Porque a carga tributária é menor. Ao contrário, hoje quem pratica sustentabilidade sabe que a carga tributária é maior, é mais caro. Então, são guerreiros do ambiental. E apenas para finalizar, professor Juarez, para amigo a gente não faz desafio, para amigo a gente faz convite. Então, quero fazer um convite ao professor Heleno Torres, ao professor Juarez. Há uma PEC no Congresso Nacional de reforma tributária ambiental, que, inclusive, ela nasce de um manifesto do Ministério Público, estadual e federal. A pauta dessa proposta era no sentido de você trazer a nossa extrafiscalidade para todos os tributos, focado na questão da sustentabilidade. Ela percorreu a Câmara com pareceres procedentes e, por incrível que pareça, agora, estava mostrando para a Laura, foi arquivada. Por quê? Porque, em termos de regimento, quando o deputado, e no caso o deputado foi o deputado Roberto Rocha, ele não se elegeu, os projetos dele são arquivados. E a ideia morreu. Portanto, eu aqui faço, não um desafio, amigos, não se faz desafio, um convite para que juntos, no Instituto de Pesquisas Tributárias, o doutor Rodrigo também faz parte do IPT, com o Instituto de Altos Estudos, possamos resgatar essas ideias, ao lado do Ministério Público Federal e Estadual, para que a gente possa realmente tornar o direito tributário um instrumento de mudança, e não apenas um instrumento reativo ao mundo que não se quer. Essa proposta que eu faço, professor. Deixa eu... Aceito, sem dúvida, o desafio por parte do Instituto de Altos Estudos, meu querido professor Marcos Joaquim. Só para manter a tradição, desde ontem eu venho fazendo um pequeno apanhado de cada uma das falas. O professor Clemerson Cleve começou muito bem essa jornada matinal, falando sobre o princípio constitucional do desenvolvimento sustentável, mais do que como um estruturante, e eu tenho evitado essa expressão porque eu sustento no livro que o Clemerson recebeu apenas hoje, mas ele vai ver que nós temos a mesma posição. É uma mudança de paradigma, e de paradigma hermenêutico, a linha do que está preconizando com grande brilho o professor Heleno, que deu uma aula também exuberante.
Este exemplo, professor Heleno, só para puxar o fio condutor, já que eu estou desde o início, esse exemplo dos modais é muito interessante. Ontem tivemos aqui um relato da ArcelorMittal, um relato bem sucedido em matéria de crédito de carbono, com o uso de barcaças, tá, em vez do transporte rodoviário. E eles conseguiram mostrar o ganho óbvio ambiental. Então, é uma linha. Agora, isso não exclui a sua crítica fundada e racional quanto ao que está a ocorrer neste episódio concreto, num país que precisa duplicar a participação do modal hidroviário nos próximos 15 anos e que precisa, talvez, também duplicar o modal ferroviário, para evitar, no caso de São Paulo, que o senhor mencionou, e eu disse isso na minha conferência ontem, que estudos da Faculdade de Medicina da USP, professor Heleno, 4.000 pessoas morreram por culpa do diesel, pelo enxofre que ele liberou só na cidade de São Paulo. E só não foi pior porque eles fizeram um pouco de inspeção veicular. Deveriam exercitar muito mais esse poder de polícia administrativa. Mas belíssima a sua fala, e também mostrando a necessidade de uma hermenêutica que reveja, por exemplo, o ISS. Não é nada contra o município, mas é a favor do desenvolvimento sustentável e, portanto, dos municípios. Parabéns. Eu gostaria de cumprimentar também o professor Luiz Marinoni. Eu também fiz pós-doutorado lá em Milão e vi, a minha vida foi profundamente facilitada porque ele deixou uma imagem tão positiva do Brasil, não é, que ficou ótimo chegar lá depois dele. É um grande jurista. E apenas uma informação típica de professor, isso que eu vou fazer agora. Não é? Quem quiser ver com mais detalhe toda a exposição do professor Marinoni, há um artigo que eu recomendo muito, publicado na revista Interesse Público, cujo conselho editorial eu presido, portanto, fui o primeiro a ler. E vocês podem pedir à organização do evento, deixe o seu e-mail que vocês vão receber cópia desse artigo. Vale a pena ler esse texto. A doutora, nossa engenheira, que deu um acréscimo fundamental, nos mostrou mais uma vez como o Brasil tem tudo para ser líder mundial em sustentabilidade. Sustentabilidade em todas as dimensões, não apenas na ambiental. E ela falou muito bem, a energia eólica não é só uma mudança de matriz energética, mas matriz de desenvolvimento. E nós temos aí hoje 1% só de energia eólica, 2% de carvão, 2% de energia nuclear. Mas, nos próximos 5 anos, me dizia a doutora Laura, a expectativa é de que a energia eólica já ultrapasse o carvão e já ultrapasse a energia nuclear. Esse é o nosso país. E um dado que eu faço questão de salientar, porque é muito importante, o doutor Roberto falou disso de passagem, nós estamos em estudos bem avançados em relação a um projeto de usina de fio d'água, e o doutor Roberto mencionou que em outra ocasião voltaríamos a isso. É muito importante que hoje as nossas usinas hidrelétricas, renováveis, não alternativas, mas renováveis, são perfeitamente viáveis no Brasil a fio d'água, ou seja, com baixos reservatórios. E isto, aqui no Paraná, e isto, por essa dádiva geopolítica e natural que nós temos, que é, em linguagem técnica, a sazonalidade inversa da eólica em relação à hidrelétrica. O que quer dizer isso? Quanto mais venta no Brasil, menos água temos nos reservatórios. E vice-versa. De modo que esse vice-versa é que nos faz um país com um potencial eólico fabuloso. Também foi mencionado de passagem, nós voltaremos a isso. A doutora Laura tem me ajudado muito. Por exemplo, nós vamos trazer para o evento de Belo Horizonte, o segundo Congresso Brasileiro, será isso, todos já estão convidados, em Belo Horizonte, 19 a 20 de junho, depois da Rio+20, nós vamos trazer também um trabalho extraordinário que já se faz no Brasil em matéria de energia solar. Não é? Enfim, todos aqui prestaram mais uma jornada rigorosamente sistêmica, encadeada, né, de teoria, praxis
em que o desenvolvimento sustentável passa a ser um princípio irradiante, fundamental, para além do direito ambiental e com o direito ambiental. Muito obrigado. E lembramos que o Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade e terceiro Fórum Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público é promovido pelo Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público e também a JUF. Conta ainda com apoio da ALL, ArcelorMittal, Compagás, Editora Fórum, Roper Educação, Sanepar e Governo do Paraná. E tem patrocínio da Itaipu Binacional, Natura, Itaú, Neoenergia e Copel. Para mediar o próximo painel, convidamos a ilustríssima senhora, advogada especialista em meio ambiente da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais, professora auxiliar de Direito Civil, pós-graduada em Processo pela PUC Minas Gerais e em Direito Ambiental pela Universidade Milton Campos de Belo Horizonte, doutora Lígia Braz. Convidamos também a ilustríssima senhora Superintendente de Sustentabilidade do Banco Itaú, doutora Denise Rios. Convidamos também o ilustríssimo senhor Gerente Jurídico da Natura, doutor Rodrigo Marques França. Convidamos o ilustríssimo senhor, diretor de Coordenação e Meio Ambiente da Itaipu Binacional, Dr. Nelton Friedrich. O excelentíssimo senhor, juiz federal e presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, Dr. Anderson Furlan. E logo comporá a mesa o excelentíssimo senhor, advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Lucena Adams. Convidamos também o professor Juarez Freitas para compor esta mesa. Neste momento, passamos a palavra à mediadora deste painel, doutora Lígia Braz. Boa tarde a todos. Eu que deveria ter chamado o professor Juarez, ele me fez esse pedido, viu? Começo, como todos, agradecendo ao professor, que não tive a honra de ser aluna acadêmica, mas sou aluna diariamente nos nossos trabalhos em comum, onde aprendo com a dedicação e cuidado com que ele trata os nossos assuntos. Muito obrigada, professor. E ao Luiz Cláudio, da Fórum, também quero agradecer, meu conterrâneo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Podemos dar início, então. Vou inverter um pouco a ordem, a pedido. A primeira pessoa que vai nos falar é o Dr. Anderson Furlan. É juiz federal, presidente da Associação Paranaense de Juízes Federais, a PAJUF, mestre em Direito e doutorando pela Faculdade de Direito de Lisboa e professor da Escola Superior de Magistratura do Paraná. Professor. Muito boa tarde a todos. Gostaria de novamente cumprimentar e parabenizar o professor Juarez de Freitas por essa belíssima iniciativa de trazer à capital do Paraná um evento de tamanha envergadura, que não só pelas pessoas que estão convidadas a proferir as palestras, mas também pelo mérito, que é de impor novas reflexões sobre um assunto tão importante, que é a compatibilização do desenvolvimento com a sustentabilidade. Eu havia dito ontem, na sessão de abertura, de um caso que muito havia me chamado a atenção, que era na Justiça Federal do Paraná, onde havia uma proposta de se impor uma conduta ambientalmente sustentável, mas que foi indeferida pela Ordenadoria de Despesas do nosso tribunal, porque ela seria muito cara, ou pelo menos seria custosa. E isso nos causou muita indignação, porque não há
como ter um desenvolvimento sustentável sem custo, porque se é sem custo, será feito naturalmente. Se deve ser um desenvolvimento sustentável, ou seja, de acordo com regras rígidas ou de acordo com restrições, essas restrições têm custos e ninguém pode se furtar desses custos. E foi sintomático que a Justiça Federal, que hoje tem uma conduta totalmente oposta pela desembargadora Marga Bartesler, que é a presidente, naquele momento havia indeferido uma conduta tão importante por questão de custos. Mas, infelizmente, penso eu que essa é a grande controvérsia que todas as empresas vivem, que todos os órgãos públicos também passam, que é no sentido de compatibilizar a receita com a despesa necessária e imprescindível de se proteger o meio ambiente. Pois bem, eu estou aqui hoje para tratar com vocês sobre uma questão muito simples, embora extremamente complexa, mas simples no sentido de que ela está na Constituição. Se trata de interpretação de palavras, mas que, no entanto, a interpretação que tem sido feita dessas palavras tem gerado uma confusão muito grande para os operadores do direito, que são as decisões do Supremo Tribunal Federal no que tange a competência relativa à matéria ambiental. Quando eu falo em competência relativa à matéria ambiental, basicamente nós podemos ter, por princípio, 3 espécies de competência. A primeira é a competência legislativa, que é a mais comum. A segunda é a competência administrativa e a terceira é a competência jurisdicional. Todas as formas de competência passam por escrutínios constantes dos tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Não sei se vocês estão acompanhando, eu não vou chegar a poder falar disso hoje, mas a competência jurisdicional também é muito importante na defesa do meio ambiente, e essa semana que se passou, o Superior Tribunal de Justiça tomou uma decisão histórica, no sentido de que, para o STJ, as ações civis públicas devem ser julgadas pelo juiz que primeiro conheceu a causa e deve valer para o Brasil inteiro. Essa decisão do STJ racionaliza o sistema e é extremamente importante em todas as questões dos direitos difusos e coletivos, mas principalmente em matéria ambiental. Antes dessa decisão, os problemas, até mesmo uma certa esquizofrenia, imperava, porque em muitos casos haviam decisões em casos que eram regionais, por exemplo, um rio que separa 2 unidades da federação, e aí a lei autorizava que a ação civil pública fosse proposta na capital de cada estado, e muitas vezes as decisões eram conflitantes. E agora, com a nova decisão do STJ, esse problema parece solucionado, e é em boa hora que ela vem, porque mostra uma disposição do STJ em enfrentar essas questões e impor uma certa racionalidade. Antes dessa decisão, havia sido tomada uma outra decisão de lavra do ministro Sidney Bennett, onde ele havia imposto que as decisões das ações civis públicas, a partir do primeiro ajuizamento, todas as outras deveriam ser suspensas e, a partir do julgamento, as partes individuais poderiam ou executar, se ela fosse procedente, ou mesmo desistir, se fosse improcedente. Mas é uma linha que o STJ vem cumprindo da racionalidade ao sistema. Mas eu quero falar para vocês aqui hoje, basicamente, trazer a minha mensagem sobre a questão da competência legislativa e da competência administrativa, como elas se interseccionam e qual é a posição do Supremo Tribunal Federal sobre elas. Vocês todos devem se lembrar das primeiras aulas do direito constitucional que a Constituição estabelece as competências para cada ente da federação. Nós vivemos numa federação composta por União, Estados-membros e 5.500 municípios, e cada um, pela Constituição, tem a sua carta de competências. Cada um pode atuar de acordo com o que a Constituição autoriza e determina. E nós vemos lá, na Constituição, nós temos, por exemplo, a competência exclusiva da União. Então, somente a União pode legislar sobre determinadas matérias. Por exemplo, somente a União pode legislar sobre águas. Qual é a diferença? Quando a Constituição deve legislar sobre águas, ela deve esgotar esse tema. Várias competências que foram outorgadas para a União pelo Constituinte, elas se referem ao meio ambiente. Por exemplo, somente a União pode legislar sobre o direito do trabalho. Nós temos no âmbito do direito do trabalho o meio ambiente do trabalho, que se insere também na categoria do meio ambiente. Então é uma competência exclusiva da União. Os estados também podem legislar. Os estados têm uma competência remanescente em relação a várias matérias, inclusive ao meio ambiente. Então os estados podem legislar, por exemplo, para suplementar a legislação federal. Quando a legislação federal não existe, os estados podem legislar como norma geral. Sobrevindo uma legislação federal,
a eficácia da legislação do Estado fica suspensa. Os municípios também podem legislar. Eles legislam sobre interesse local. O problema é que nunca foi definido o que é um interesse local. Os tribunais sempre se controverteram sobre a definição de interesse local. Eu lembro de uma discussão que existia há muito tempo, sobre se o horário de bancos era interesse local. Muitos de vocês podem se lembrar, muitas cidades brasileiras, especialmente aquelas situadas no litoral, elas legislavam estabelecendo um horário diferenciado para os bancos, mas isso tinha um motivo muito claro. Por quê? Porque naquelas cidades litorâneas, para favorecer o turismo, favorecer o comércio, era importante que os bancos funcionassem até mais tarde. E aí havia uma legislação específica para cada cidade, impondo uma restrição nesse horário do banco, contrário à orientação do Banco Central. E aí, depois de muita controvérsia, pacificou-se que isso não era interesse local, porque era uma competência exclusiva da União legislar sobre os aspectos relativos ao banco. Se situava entre a questão do direito financeiro. O interesse local, ele diz respeito a todos aqueles assuntos que têm a ver com a vida, o dia a dia do município. E agora, se vocês pararem para pensar, quando eu digo do interesse exclusivo da União, que pode legislar nos interesses nacionais, naqueles discriminados pela Constituição. Quando eu falo que o Estado também pode legislar em matéria para suplementar a legislação federal, e agora eu venho e digo que o município também pode legislar no seu interesse local. O que vocês conseguem perceber disso, uma vez que nos municípios estão aflorando os maiores problemas ambientais, vocês podem perceber é que existe aqui um condomínio legislativo, um condomínio onde a defesa do meio ambiente ela foi difusamente outorgada para as 3 entidades da federação. Isso por si só já é um problema. Só que, vejam vocês, o problema se agrava no seguinte sentido: a Constituição também outorgou à União, Estados e municípios aquela chamada competência administrativa. E o que é competência administrativa? A competência legislativa é a competência para se fazer as leis. A competência administrativa é para cumprir as leis. Só que, vejam vocês, para se realizar a competência administrativa, deve existir uma lei prévia. Por isso que desde as decisões antigas da Suprema Corte Americana, já se entende no Brasil sobre a teoria dos poderes implícitos. Ou seja, se a Constituição dá os fins, ela também dá os meios. Essa teoria surgiu nos Estados Unidos. Houve uma discussão nos Estados Unidos sobre se a União poderia emitir moeda. Deixa eu me lembrar, era essa discussão mesmo, era sobre a moeda. E a Suprema Corte Americana diz o seguinte: se a Constituição outorgou para a União controlar o valor da moeda, é óbvio que ela pode legislar sobre moeda e é óbvio que ela pode emitir moeda. A Suprema Corte disse isso, que foi conhecida para os países ocidentais como a teoria dos poderes implícitos. Isso se aplica também ao Brasil, e o Supremo já se referiu a essa teoria várias vezes. Se a Constituição deu a finalidade, ou seja, proteger o meio ambiente, ela também vai dar os meios, que é fazer as leis. E isso tem uma implicação muito grave e muito importante no que se diz respeito à competência. Porque, num dos incisos do artigo 24 da Constituição, a Constituição diz o seguinte: cabe aos Estados e cabe à União proteger o meio ambiente, legislar sobre florestas, combater a poluição, entre outros valores ambientais. Pois bem, se ela diz isso, ela está dando quase que uma carta branca para que os Estados também legislem sobre matéria ambiental. E aí, se vocês pararem para pensar, verificarem o que a Constituição outorga em matéria legislativa expressa, verificarem a amplitude da competência legislativa, administrativa outorgada aos Estados, e também do que aquilo que pode ser interesse local, onde meio ambiente também é uma preocupação premente, vocês vão perceber o seguinte: esse condomínio legislativo que foi estabelecido pelo legislador para que fosse dada uma máxima proteção ao meio ambiente, na verdade, ele acaba desprotegendo o meio ambiente, porque essa confusão toda gera muita incerteza que pode inibir os órgãos de atuar e inibir, inclusive, a aplicação e a eficácia da lei. E isso nós vemos todos os dias, porque os órgãos ambientais não se entendem nem em relação ao licenciamento ambiental. Os órgãos ambientais não se entendem sobre quem pode aplicar multas. E isso, a pretexto de proteger o meio ambiente, causa um enfraquecimento. E como que o Supremo tem trabalhado essa matéria? Eu posso garantir para vocês, estudando os acórdãos do Supremo, que é uma verdadeira miscelânea de entendimentos, e não é possível se chegar a um entendimento único, a não ser pelo escrutinamento
de cada voto. Só que esse trabalho que a doutrina faz, o próprio Supremo não faz. Eu vou dar para vocês, então, alguns casos que o Supremo tem decidido. Me lembro agora de um caso onde o Supremo decidiu uma questão para saber se a lei estadual deveria prevalecer sobre a lei federal. O Supremo decidiu um caso do estado do Paraná, onde não era relativo ao meio ambiente, mas o entendimento é o mesmo, porque aquele mesmo artigo 24 que estabelece a competência administrativa para atuar, trata da saúde e educação e também do meio ambiente. O Supremo julgou um caso onde o estado do Paraná, ao contrário do que dispunha a Lei de Diretriz e Base da Educação, impôs o ensino de uma língua diferente do que estava estabelecido pela lei federal, baseada na circunstância de ser uma prerrogativa do próprio Estado legislar sobre a educação, de acordo com aquele artigo da competência administrativa. O Supremo disse que estava certo, o Estado poderia legislar contrariamente ao que dizia a lei federal. Teve um caso de Santa Catarina que tratava sobre o beneficiamento do leite. O Estado de Santa Catarina, baseado numa questão específica daquele Estado, que era sobre o beneficiamento do leite de cabra, legislou de forma contrária à legislação federal que tratava do beneficiamento do leite. E o Supremo disse que não, que naquele caso a lei de Santa Catarina deveria prevalecer sobre a lei federal. Todavia, há inúmeros outros precedentes onde o Supremo diz que a lei da União deve prevalecer. O trânsito, que também é uma preocupação comum dos 3 estados, ele foi objeto de várias iniciativas de lei dos estados, onde impunham restrições. Por exemplo, o estado do Paraná determinou que era obrigatório que os carros trafegassem à meia luz. E o Supremo disse que não, e o argumento do estado do Paraná é que isso evitava acidentes e, por óbvio, protegia a saúde. O Supremo disse que não, que era inconstitucional o estado legislar sobre trânsito. Teve um outro caso, onde um estado qualquer, que eu não me lembro qual era o nome, impôs uma determinada obrigação sobre pastilhas de freio, que evitavam acidentes, etc., alguma revisão anual. E o Supremo disse que não, que só a União poderia legislar sobre trânsito. Por outro lado, teve um precedente emblemático do Distrito Federal, onde o Distrito Federal impôs que os estados, que os carros trafegando naquele estado deveriam passar por uma fiscalização obrigatória para ver a quantidade de poluição que eles estavam tendo e, se fosse o caso, aplicar instrumentos para diminuir a poluição. E o Supremo disse que sim, que essa restrição era legítima, porque, naquele caso, o Estado estava legislando em matéria da competência comum e que sobrepunha a legislação federal, embora fosse uma obrigação que não era disposta pela legislação federal. E qual o quadro que nós temos hoje? A tendência recente que eu identifiquei do julgamento do Supremo, e eu posso trabalhar ela a partir de um julgamento que o Supremo fez sobre o amianto crisotila. E a questão era a seguinte: o Estado de São Paulo editou uma lei dizendo que era proibida no Estado de São Paulo a comercialização do amianto crisotila. O problema é que existe uma lei federal que autoriza o comércio da legislação crisotila. Autoriza o comércio do amianto crisotila. Vejam, então, é uma lei estadual que contraria uma lei federal. Uma lei estadual que contraria uma lei federal. Isso é um conflito. Esses conflitos ocorrem diariamente. Seja porque a competência é difusa, seja porque o Supremo não tem uma posição clara sobre o que seja uma norma federal. Só para vocês entenderem, apesar de o Supremo muitas vezes dizer que a norma federal é aquela que tem critérios mínimos, que tem princípios, na prática o Supremo, quando uma norma estadual contraria a norma federal, o Supremo diz que ela é inconstitucional. A posição talvez melhor, nesse caso de normas gerais, fosse a de um professor de São Paulo, que ele diz o seguinte: que uma norma da União ela é geral enquanto contiver princípios estruturantes, mas naquilo que ela traz de especificidades, ela deve ser aplicada só para a União, que os estados não são obrigados a obedecer aquelas especificidades. Pois bem, no caso do amianto crisotila, e eu agora faço uma pausa para saudar o ministro Luiz Inácio Lucena Adams, que acabou de entrar no recinto e que vai compor a mesa. E eu, que conheço o ministro Luiz Inácio Adams há muito tempo, sou testemunha, porque trabalho numa vara de execução fiscal, sou testemunha de todo o esforço que ele tem feito para racionalizar a atuação da Advocacia Geral da União e da Fazenda Nacional, desde que era chefe da Fazenda Nacional, racionalizar os procedimentos e que tem contribuído muito para a eficácia da legislação federal no âmbito da execução fiscal no Brasil. Então, fechados os parênteses, diante de tão nova presença que entra agora ao recinto, continuo. No caso do amianto crisotila, o Estado de São Paulo legislou de forma contrária à União. E o Supremo não tinha uma posição muito clara sobre isso, porque ordens dizia de uma maneira, ordens dizia de outra. O ministro Marco Aurélio, durante o julgamento, disse o seguinte:
Para vocês decidirem isso, tem que também ter em mente o seguinte: no caso do amianto crisotila, o Estado de São Paulo diz que ele prejudica o meio ambiente. E se o Estado de São Paulo proibisse o fumo em todo o seu estado, sob o pretexto de estar dizendo que protege a saúde, essa legislação deveria prevalecer ou não? Só que essa pergunta não restou respondida. E o Supremo decidiu o seguinte, que naquele caso, a legislação de São Paulo, que era uma legislação que proibia o comércio do amianto crisotila, ela obedecia muito mais à Constituição do que a própria norma federal. Ou seja, a proteção era muito maior da legislação estadual do que a federal, e por isso, quando a lei estadual contraria a legislação federal, baseada num dispositivo específico da Constituição, dando uma obediência, um atendimento maior àquele dispositivo constitucional, ela é constitucional e ela é válida mesmo contra uma legislação federal. Essa é atualmente a posição do Supremo Tribunal Federal, e que foi julgado também na semana retrasada um caso que envolvia justamente essa questão. Porque quando o Estado de São Paulo proibiu o comércio, ele também proibiu o tráfego. E o Supremo decidiu semana passada que, apesar da lei ser constitucional, o tráfego não estava proibido, estava proibido o comércio, motivo pelo qual outros estados que quisessem vender o seu amianto crisotila através do Porto de Santos poderiam trafegar pelo Estado de São Paulo. Transportando isso para o meio ambiente, quer dizer o seguinte, que diante de um conflito de normas, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o que nós temos que perceber é que prevalece a lei mais restritiva. Na verdade, tanto a lei federal como a estadual estabelece algumas restrições e condicionantes. Mas por que, então, deve prevalecer a lei de Bonito, se ela for levada a questionamento nos tribunais? Porque a lei do município de Bonito é a lei mais restritiva. E a lei mais restritiva é aquela que mais obedece à Constituição em se tratando de defesa do meio ambiente. Então, em breves palavras, essa é atualmente a posição do Supremo Tribunal Federal, que é extraída, não de uma forma clara, vocês não vão encontrar isso numa ementa, não está dito numa emenda com essas palavras, mas esse é o entendimento que se extrai a partir da leitura dos precedentes, da evolução do jurisprudencial e principalmente dos últimos votos, dos últimos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nessa matéria de competência concorrente. Então, professor Juarez de Freitas, novamente, meu muito obrigado por poder estar nesse evento, um evento que marca a cidade de Curitiba como cidade sede de um dos eventos mais importantes do Brasil em termos de desenvolvimento e sustentabilidade, e é uma grata satisfação que o senhor tenha trazido para cá tão importante evento. Parabenizo a todos vocês que estão participando desse evento e espero que aproveitem todas as palestras, porque tenho certeza que muitos temas aqui tratados poderão ser fundamentais para que vocês desenvolvam atitudes sustentáveis na vida particular e também dentro dos órgãos dos quais atuam. Meu muito obrigado, boa tarde a todos. Eu tenho a honra de chamar agora o ministro Luiz Inácio Lucena Adams, desculpe. E, ministro, foi inserida uma colocação no currículo do senhor que parece-me que é a mais importante, segundo a pessoa que o colocou, que o senhor foi colega do professor Juarez. Ele disse que isso era o item mais importante. Estou certo, professor? Foram, então, colegas nas Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando depois o ministro especializou-se em Direito Tributário pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em 93, entrou para a carreira de Procurador da Fazenda Nacional, ano em que a AGU foi criada, sendo nomeado Procurador-Geral da Fazenda Nacional em 2006. Em 2001, secretário-geral do Contencioso do Gabinete do Advogado-Geral da União, coordenou a comissão deliberativa responsável pela gestão do Sistema Integrado de Controle das Ações Judiciais da União, SICAL, e, em 2002, foi responsável pela instalação da Procuradoria Regional Federal da 4ª Região, vinculada à Procuradoria-Geral Federal. Em 2003 e 2004, exerceu cargos de consultor jurídico e secretário executivo, adjunto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Atualmente, advogado-geral da União, nomeado em 23 de outubro de 2009 pelo excelentíssimo senhor presidente da República, exercendo, então, o mais alto cargo do órgão responsável pelo assessoramento jurídico do Poder Executivo. Ministro. Boa tarde a todos. Primeiro, meus
cumprimento a presidente que me fez esses trabalhos. Segundo, meu cumprimento pessoal ao amigo Juarez, que nós fomos contemporâneos. O Juarez sempre esteve mais à frente, foi mais avançado do que a gente. Eu acho que o exemplo de preocupação e dedicação que o Juarez sempre teve com conhecimento é algo notável desde a época da faculdade que nós convivíamos. Convivíamos não muito porque ele sempre estava em cima dos livros. Enquanto nós estávamos lá nas catacumbas da faculdade jogando sinuca, ele ficava estudando na biblioteca, onde nós encontrávamos o Juarez recorrentemente. O Dr. Anders faz um elogio a mim, eu com certeza eu elogio, como diz, né? Está nos olhos de quem vê. Então, eu agradeço esse elogio, tenho certeza que eu tenho que trabalhar muito para ser merecedor deles, viu, Dr. Anders? Mas eu queria... Meu tema que traz aqui é advocacia, sustentabilidade e advocacia pública. Eu acho que, e aqui o mérito todo ao encontro, porque essa questão da sustentabilidade está por trás de todo um debate fundamental hoje, que passa na nossa Suprema Corte Federal, mas que está por trás também, se nós olharmos com cuidado, está por trás do próprio debate da Comunidade Europeia, da crise com que passam os países da Comunidade Europeia. Basicamente, se nós pegarmos Grécia, Itália, nós vamos ver lá um alto nível de endividamento, Grécia devendo 180% do seu produto interno bruto e Itália 120% desse produto interno bruto, grande parte desse endividamento sustentando, na verdade, uma enorme política de bem-estar social, de Estado social, né? Há práticas, digamos assim, de previdência social, por exemplo, na Grécia, que são extremas se pensar nos padrões brasileiros. Por exemplo, uma coisa que foi noticiado muito, as moças, as mulheres, as pessoas que cuidam de análise, cabeleireiras, etc., que trabalham com produtos de acetona e tal, teriam direito, por exemplo, à aposentadoria especial, benefícios especiais de aposentadoria pelo uso desse produto. Coisa que aqui no Brasil, evidentemente, não existe, mas mostra um pouco a dimensão do processo de formação do Estado Social. E aí nós vemos exatamente os dilemas. E por que o tema é tão urgente e tão presente no Brasil? Porque nós temos um enorme desenvolvimento no processo de formação da nossa jurisprudência, que tem evoluído, de um lado, para um mecanismo, e é aqui que está, um mecanismo de estabilização, em que o espaço jurisprudencial passa a ser quase como um espaço normativo próprio. Nós temos um exercício interpretativo que é construtor da própria legislação no Brasil, né? E, portanto, se torna também um elemento central dessa estabilidade econômica social no Brasil. E aí que o Supremo se defronta, porque ele defronta na edição de súmulas, na adoção de parâmetros que orientam o processo jurídico, parâmetros que orientam também o processo legislativo e o processo executivo, né? Quando nós olharmos, por exemplo, o caso Raposa Serra do Sol, em que o Supremo, indo além do julgamento do recurso extraordinário, que discutia a demarcação contida naquela região, ele avança ao estabelecer 15 condicionantes que orientam a ação do Estado, ele está estabelecendo paradigmas de orientação ao Poder Executivo, né? Aplicados a um caso concreto, não simulados, mas, de fato, como uma referência clara dessa atuação. A mesma coisa no caso da algema, no caso da proibição de uso da algema. Ali foi um caso mais típico, talvez o mais sintomático, porque ele se dá num momento extremamente conturbado, com uma experiência negativa que se estabelece no caso de Santiagarra, mas, naquele momento, o Supremo ele avança, ele vai além do processo jurisprudencial clássico e estabelece, ele, ativamente, um parâmetro de orientação na forma daquela súmula vinculante.
né? O próprio ministro Marco Aurélio, se não me engano, levanta no debate a inexistência de jurisprudência que justificasse a adoção daquela súmula, que ele vai dar pressuposto à própria súmula. E, mesmo assim, o Supremo vem adotar. Então, a jurisdição constitucional no Brasil hoje, ela é um elemento que fixa valores e princípios e conteúdos que orientam decisões, garantindo estabilidade em relações de desenvolvimento econômico. A estabilidade no processo de decisão implica em segurança nas relações tributárias, comerciais, econômicas e, eu diria, também sociais. E eu vou explicar, esse é meu adendo mais adiante, porque, na verdade, se nós observarmos, e isso é uma realidade que nós vivemos, eu vou detalhar um pouco mais adiante isso, mas o grande debate com que nós internalizamos o Estado hoje não é um debate entre os desenvolvimentistas e os, aspas, socialistas ou preocupados com as questões sociais. Existe uma enorme disputa entre os movimentos sociais, entre as comunidades vulneráveis, entre os direitos que a Constituição estabelece. Um grande conflito internalizado no Estado, e o Estado brasileiro, para quem vive ele diariamente, como no meu caso, que estou há 20 anos como servidor público de carreira, o Estado brasileiro é fruto das contradições do Estado. Não existe um Estado uniforme. A FUNAI, como órgão, como fundação autônoma que se encarrega da questão indígena, incorpora todos os valores inerentes a esta atividade e a esta comunidade específica. Da mesma forma, o INCRA, quando lida com os quilombolas, da mesma forma, o IBAMA, quando lida com a questão ambiental, ou o CMBio, quando lida com a questão de florestas. Essas organizações, elas são incorporadoras desses valores, e aí elas travam um debate interno que é muito rico e muito intenso, associado a esses disputas de valores. Para vocês terem uma ideia, imaginem a disputa que se estabelece entre a ICMBio, que cuida da floresta, e nós temos várias florestas brasileiras exclusivas que excluem obrigatoriamente a presença humana, são áreas reservas na qual a presença humana é proibida, e naquela região se localiza uma comunidade quilombola. O dilema associado aqui é inerente, porque a Constituição Federal preserva os dois direitos. Ela garante os dois direitos, e como valores fundamentais. Então, a realidade de conflito aqui é muito intensa. Isso acontece com a comunidade indígena, isso acontece com o pequeno agricultor. Nós temos casos de áreas de demarcação recente de área indígena, em que, naquela região, foram alocados pequenos agricultores, desde a época do governo Getúlio Vargas. Tem atos oficiais do governo Getúlio Vargas alocando. E aí geram problemas, porque a Constituição Federal nos proíbe, por exemplo, de indenizar a terra nua, apenas a benfeitoria. O que faz que o valor de indenização caia em valores estratosféricos, porque o que vale mesmo na área rural é a terra, não a benfeitoria, né? E principalmente o pequeno agricultor, que investe um investimento muito mais, digamos assim, reduzido do que um grande negócio, né? de agrobusiness, etc. Então, esses conflitos, eles se estão muito fortes. E nós vemos esse debate, por exemplo, no Código Florestal, que está no Congresso, né? Esse debate é muito claro, a intensidade como se dá. E aí nós estamos falando, de fato, não só entre grandes grupos econômicos e pequenos, né? Como usualmente é o debate quando nós estamos falando de Estado garantista ou Estado protetor, mas é entre os mesmos movimentos trava os debates. Então, a necessidade de que o processo jurídico, o processo de formação jurisprudencial, a partir do Estado, de uma Constituição garantida, a partir de uma formação de uma Constituição garantida, ele é fundamental. A jurisdição tem que cumprir uma... Onde é que é o... Obrigado. Né? Então, nós vemos hoje a adoção no Brasil de instrumentos muito parecidos, né, a partir do processo de interpretação, muito parecidos com a lógica de common law, em que a jurisprudência adquire um papel cada vez mais firme, cada vez mais intenso, né? E, para mim, o exemplo mais claro de quanto isso
se consolidou é quando a nossa corte ela interpreta as leis, ela declara constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis em conformidade com a Constituição, sem redução de texto, chamada declaração direta de constitucionalidade sem redução de texto. O que a nossa corte faz nesse caso? Basicamente, ela declara inconstitucional ou declara constitucional, melhor dizendo, uma determinada interpretação da lei, tornando todas as outras possíveis interpretações daquela lei inconstitucionais, ou seja, inaceitáveis do ponto de vista da nossa Constituição, né? E ele faz exatamente dizendo isso, olha, a lei, ela não há necessidade de reduzir o texto da lei, porque a lei formalmente ela é constitucional, porém, o que é inconstitucional é a interpretação que se faz dessa lei, como é que ela é aplicada. E a única aplicação possível é essa que eu estou fixando. Então, ao fazer isso, ele está dando uma formatação, uma realidade jurídica interpretativa muito determinada e muito vinculante, né? Muito limitando, dizemos assim, o espectro dos operadores jurídicos, que usualmente não era tão fechado, né? As súmulas eram orientações, eram conhecimento de orientações jurisprudenciais estáveis, mas não eram em si necessariamente fechadas a permitir, a promover novas interpretações, né? Há vários processos de revisão de súmula, né? E isso no Brasil hoje se mostra cada vez menos possível, porque de fato as cortes superiores, e a gente vê o caso do recurso repetitivo, por exemplo, em que o STJ, na verdade, o que ele faz? Em resposta ao volume de processos, ele adota as súmulas relativas a recursos repetitivos, né? Essas súmulas, basicamente, impedem a própria realocação da matéria no tribunal. Ele fecha, vamos dizer assim, a porteira. Então, esse é um processo que tem associado, evidentemente, a uma dinâmica que busca, em última análise, lidar com o volume de litigiosidade que o Brasil passa, né? E não é pouco. O último estudo que o CNJ divulgou a partir do estudo da Fundação Getúlio Vargas, aponta que nós temos em torno de 86 milhões de processos judiciais em tramitação no Estado do Brasil, no país, né, na sociedade do país, em todos os níveis, né? Sendo que, desses 86 milhões, em torno de 38% relativo ao poder público, 38% relativo a bancos e o resto relativo a outras matérias. Essa, digamos assim, é a linha geral desse volume de processo. Então, essa lógica, né, eu acho o ministro Gilmar Mendes é o grande tradutor e defensor de Peter Haber, que incorpora na Suprema Corte essa lógica, né, da Constituição como espaço de plurissignificação que permite uma ação do operador mais intensa, associada, à última análise, a buscar no processo de formatação um espaço mais ativo, mais operativo, mais intenso do operador jurídico. Agora, isso gera uma consequência. Na medida que você abre o espaço de interpretação, na medida que você admite a pluralidade de interpretação e a Corte Constitucional tem a função, em última análise, de criar as suas delimitações, seja pela súmula vinculante, seja no caso das Cortes Superiores, pelos recursos repetitivos, o fato que esse espaço de exercício que o Poder Judiciário exercita, ele é muito limitado, né? Ele tem dificuldade, de fato, de operar, porque o processo social é muito rico. Ele cria, a todo momento, novos elementos que orientam e que refazem, inclusive, a formatação desse processo. Então, nós vivemos um fenômeno que hoje, cada vez mais se espraia, que é chamada judicialização da política. O espaço judicial é um espaço em que ele trafega pretensões, trafega interesses que são próprios do espaço político, né? Que procura, em última análise, resolver ou disputar a política no meio jurídico, né? Isso, evidentemente, tem um sentido, digamos assim,
factual, digo assim, é uma realidade com que nós temos que conviver, porque numa sociedade democrática, o pressuposto dela é que todos os cidadãos, cada um de nós, sejamos de fato cidadãos, e ser cidadão em democracia significa ter opinião. Você não é cidadão se você não tem opinião. Você tem o direito inalienável de ter opinião. É isso o principal elemento de garantia da democracia, de você poder exercer com liberdade a sua opinião, evidentemente limitado essa liberdade de ação ao limite social que a lei estabelece. Então, o exercício da opinião é um elemento central. E aí você tem direito de usar todos os instrumentos que a lei, que o Estado oferece para defender essa sua opinião, que, em última análise, é uma pretensão. E aí é uma característica muito típica do direito processual. O direito processual, ele não garante os direitos, o direito processual garante a pretensão aos direitos. Né? Você, se tem pretensão, você pode não ter direito nenhum, mas você tem um direito de exercer essa pretensão a esse direito. E isso se dá através de um processo, né? Através de uma demanda, que ao final vai ser resolvida a favor ou contra esse direito, vai ser reconhecido ou não reconhecido direito. Mas o fato é que o direito, o nosso processo, ele é garantidor dessas pretensões. E, portanto, você exerce as pretensões de maneira muito intensa. Né? E na medida que o nosso texto constitucional, ele não é mais como era usual, e como eu e o Juarez aprendendo na nossa faculdade na época de 80, né? Tempos não muito áureos, mas quem viveu naquela época, em que a Constituição tinha 2 semestres e direito civil tinha 8 semestres, né? Porque o principal era o direito civil, né? O direito constitucional era basicamente discutir e analisar a organização do Estado brasileiro. Esse era o fundamento. Hoje é uma Constituição de direitos, né? É uma Constituição garantista, é uma Constituição que, muito mais do que organizar o Estado, organiza os fundamentos da sociedade brasileira e os direitos que inerentes à sociedade brasileira. Então, o exercício do direito constitucional cada vez se torna muito, não se torna mais, digamos assim, o direito fundamental que orienta hoje todo o nosso debate. Não existe um advogado que vai discutir uma tese jurídica e vai dizer isso é constitucional ou inconstitucional. Até para garantir que vá para o Supremo, ao final, o recurso extraordinário, né, que seja conhecido. Mas o fato é que as normas constitucionais que nós temos são extremamente abertas. Né? Pega, por exemplo, o princípio da moralidade. O que é a moralidade? Né? Como é que eu defino o princípio da moralidade? Nós vamos ter aqui 200, 300 participantes, nós vamos ter 300 opiniões. Né? Eu tenho certeza que qualquer um que tenha acompanhado, por exemplo, a decisão superior à questão afetiva, né, do reconhecimento das relações, vai ter pessoas que vão dizer, isto foi um ato imoral. É uma imoralidade reconhecer essa relação. E outros vão dizer, não, esse é um ato de exercício necessário de moralidade e de defesa de um setor importante e significativo da nossa sociedade. Então, essa digamos assim, confluência e conflito de compreensões até do que é moralismo mostra o quanto é difícil, como são abertos os conceitos que, em última análise, nós lidamos. Então, é muito fácil você dizer, não, isso é inconstitucional, ou isso é constitucional, baseando o fundamento nesses princípios abertos. E aí você tem que debater e desenvolver. Né? É comum, e eu tenho uma certa, digamos assim, pessoalmente uma bronca com isso, que eu vejo alguns pareceres que me chegam, da advocacia pública mesmo, para orientar a atuação administradora, mas eles recorrer, às vezes, dessa principologia. Dizer, não, esse ato não pode porque ele é imoral. Essa afirmação, ela carece, ela tem que ser muito melhor, ter um substrato muito mais consistente para ser usado. Né? Até porque uma ação administrativa é uma ação, digamos assim, eminentemente técnica, não uma ação, digamos assim, que exerce uma opção, uma decisão, um ato político, digamos. Né? Então, a necessidade de contemporizar esses procedimentos, ela se torna muito, se torna cada vez necessária. Aliás, a expressão que eu
já vi muito usado, não é minha, mas eu vi muito usado, que é a nossa Constituição brasileira tem tantos princípios que se tornaram um armário na qual cabem todas as fantasias, né? Ou seja, qualquer um tem como pegar um princípio e dizer, esse é o meu princípio, e tomar posse desse princípio e transformar ele no seu direito constitucional. Então é necessário construir, porque nós vivemos uma sociedade, uma coletividade, em que nós temos que construir bases de convivência e bases de crescimento comum. E esse, eu acho, é o esforço real quando nós tratamos de sustentabilidade, que é, em última análise, discutir de que forma nós conseguimos crescer de maneira que todos aproveitem, né? E que haja um equilíbrio entre todos, né? Então, evidentemente, a existência de metodologias abertas do ponto de vista internacional favorece essa pluralidade de interesses, conflitos, percepções e mobilizações, né? Então, se torna o judiciário também um ponto de discussão de fundo moral, né? O caso de células-tronco, aborto, ou relações afetivas, né? E de questões políticas. Agora, está procurando aqui uma... Bom, deixa eu passar aqui. Agora, o ponto que eu queria trazer aqui, e de fato é um movimento que nós vivemos hoje, mas é um espaço que traz um padrão responsável, nós acostumamos, no Brasil, a tratar a questão da justiça como tema do judiciário, como tema de responsabilidade de um locus no Estado, que é o Poder Judiciário, né? Isso é um hábito que, infelizmente, enveredou, inclusive, no Poder, no Poder Executivo e no Poder Legislativo, né? No sentido de dizer o seguinte, não, eu reconheço, você tem razão, né? Isso eu vi várias vezes na administração tributária, você tem razão, mas vai ali, eu não posso dar, mas vai ali no juiz que ele dá, né? Essa liminar, dá uma liminar, vai para o juiz, tá certo? Eu acho que tem razão, o senhor tem um argumento, está bom, os seus fundamentos também, mas eu não tenho como dar. Esse hábito é um hábito que está muito arraigado no Estado brasileiro e é tratado usualmente, como assim, na nossa lógica, organização, nossa burocracia de Estado, como uma separação de função, é uma realidade funcional, na verdade, né? A nossa organização de Estado, infelizmente, eu acho que, eu estava conversando, mas eu acho que nós temos que pensar muito mais em gestão pública e tratar muito, desenvolver mais a questão, porque o nosso administrador público, ele é preso em duas grandes, digamos assim, duas grandes forças que tendem a anular qualquer ação. A primeira força é o espaço de essa separação, digamos assim, funcional, que cria um espaço de enredamento, um espaço de fechamento do processo decisório, né? Nossa decisão é minha, decisão de outro, eu não posso fazer, eu estou limitado pela lei, pela portaria, etc. Ele não exerce uma ação positiva no processo interpretativo com o fim de realizar resultados em favor da sociedade. Essa é uma dificuldade que vive o nosso administrador, porque a lógica burocrática é uma lógica que se baseia numa rede em que o administrador só faz o que a lei deixa fazer. E, invariavelmente, as questões políticas se tornam questões jurídicas. Eu canso de conviver com essa dinâmica diária em que um debate político, uma disputa, digamos assim, um debate que envolve uma discricionalidade da administração pública, seja transformada num debate jurídico e que, invariavelmente, vai para a AGU, né? Porque, ultimamente, nós somos órgãos de gestão, de fixação pelo âmbito executivo da interpretação da lei, isso passa pela Advocacia Geral, que aí acaba delirando. Agora, é um erro aqui, porque, na verdade, o administrador, ele abre mão da sua competência e transfere para o advogado. Você decide. Isso é um grande erro, que leva uma grande base de inoperância. Por quê? Porque, se você encontrar dois advogados, você vai ter duas opiniões jurídicas. Mas é comum. Você vai ter 3 advogados, vão ter 3 opiniões jurídicas. Porque nós lidamos com possibilidades, com proporcionalidades,
com valores e com interpretações abertas. E aí nós somos pautados não apenas pelo que a lei diz, se é que ela de fato consegue se comunicar, mas principalmente com as nossas perspectivas que orientam a nossa interpretação, né? O homem é uma perspectiva, cada indivíduo é uma perspectiva que se traduz pela sua experiência pessoal e pela sua trajetória. Portanto, essa perspectiva é um elemento fortemente determinante dessa decisão que, em última análise, acaba orientando o resultado, que é a interpretação jurídica, né? Eu sou um pouco cinéfilo, então eu gosto... Tem um filme que eu recomendo, parece que eu falo que eu recomendo, que é um filme que eu acho que todo mundo tem que assistir. Se chama, em inglês, 12 Angry Men, ou 12 Homens em Conflito, né? Tem duas versões, tem uma versão com o... versão mais antiga, agora não esqueci o nome dos autores, depois me lembro. Aliás, no filme tem uma parte que o pessoal também esquece os nomes dos filmes que viu, se lembra. Mas o fato, esse filme, o que é? É, na verdade, uma reprodução de uma peça de teatro, é Henry Fonda e o Jack Lemmon. Primeira versão do Henry Fonda, a segunda do Jack Lemmon. É um filme excelente. E o filme é basicamente o quê? É um júri. É uma sessão de júri, né? Os jurados terminam a sessão de julgamento, os jurados fecham-se numa sala e os 12 homens sentam para julgar aquele caso, né? É um caso aparentemente simples, com várias testemunhas. 11 votaram pela condenação, mas um disse, não, eu quero discutir. Então, aquele filme é interessante porque mostra claramente, e o juiz, e nós não estamos alheios a isso, mostra o quanto nós somos pautados pelas nossas perspectivas. Ele reflete como o processo de julgamento, além da lei, para além da lei, é um processo interpretativo em que o agente, o operador, exerce de fato uma interpretação da norma, uma interpretação do fato, porque o fato também é interpretado, né? Nós temos aquela tradição francesa que acha que a lei se revela e o fato se revela. Não é assim. Tanto o fato como a lei são suscetíveis à interpretação. E por serem suscetíveis à interpretação, eles dependem, né, algum nível de interação para se tornarem verdade. Aí no sentido, eu diria, popperiano, inclusive, né? Uma sociedade que se interage de forma a produzir uma verdade, ou pelo menos a sua verdade, né? Eu acho que nesse ponto, deixa eu achar aqui eu tirei acho que deletei. Nesse ponto, acabei tirando o slide. A frase do ministro Gilmar Mendes é muito categórica, porque a sociedade, em última análise, é produto e interage com sua realidade específica, com seu momento específico. E é este momento que, em última análise, nós temos que interagir e produzir algum resultado. E isso, do ponto de vista da sustentabilidade, é importante exatamente porque, quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos falando em escolhas. Escolhas boas e, mais do que escolhas boas, escolhas trágicas. Esse é o grande dilema da discussão de sustentabilidade, porque nós temos que confrontar com o problema do existencialismo, né? Quanto vale uma vida? Esse é o problema. Nós hoje defrontamos o Sistema Único de Saúde, se defronta com vários debates, e é o grande tema do debate, a questão do medicamento aplicado a compra de maneira aplicada para situações individuais, né? E aí, qualquer um de nós, eu tenho certeza, sem exceção, se defrontasse com uma doença grave, câncer, uma doença terminal, estaria lutando pela própria vida, com todo o direito de lutar pela própria vida. Mas nós temos que conviver com essas escolhas trágicas, porque não existe dinheiro para pagar todas as alternativas de medicamentos, inclusive as alternativas que estão ainda em teste, para salvar uma vida, né? Ou aquela situação daquele juiz
que dá uma liminar para alterar a ordem, a fila do transplante. Né? Ele fez uma escolha, porque, na verdade, o que nós fazemos é uma escolha. E a gente conhece, e o termo existencialismo é esse, porque o existencialismo, você conhece o indivíduo. Ninguém se penaliza por estatística. Né? Eu digo para vocês, se vocês lessem o jornal, 20 mil pessoas morreram no acidente da usina, sei lá, usina nuclear lá no Japão, tá certo? E se vocês vissem 10 pessoas, como aliás nós vimos naquela explosão que aconteceu no Rio de Janeiro, nós vimos uma pessoa sendo jogada por causa daquela explosão. Com quem que vocês se padeceriam? Eu tenho certeza que vocês se padeceriam com aquela pessoa. Aquelas 20 pessoas é um número estatístico. É algo que vocês têm que imaginar aquelas pessoas. Ali vocês visualizam. Então, o drama existencialista é isso, você concretiza, você visualiza a escolha. Na opção estatística, você não visualiza. Você imagina, infere, deduz, né? Esse impacto, né, dessa decisão. E, portanto, você, invariavelmente, tende a fazer a escolha, né, que você conhece. Agora, toda escolha tem consequência. Toda escolha gera resultados. E é isso, em última análise, que nós estamos convivendo, que nós temos que compactuar, nós temos que resolver, né? De forma a compatibilizar o quê? Compatibilizar os limites que nós temos na realidade, né? Eu gosto muito do jovem Marx, porque ele, quando ele fala de praxis, ele fala de uma ideia de praxis, para mim, muito significativa. Quando ele fala em 18 de Brumário, ele diz o seguinte: o homem faz a sua própria história, mas não faz nas condições que ele escolhe, ele faz com os limites objetivos com que ele convive. Nesse ponto tem uma duplicidade clara. Primeiro, a opção humana pelas escolhas. Ele sim pode fazer opções, ele pode exercer escolhas, mas ele não faz ilimitadamente. Ele faz solidariedade. E é esse o dilema, de fato, que nós vivemos na discussão de sustentabilidade, que nós debatemos diariamente na Suprema Corte. O debate da Suprema Corte relativo a medicamentos, relativo à questão indígena, relativo à questão quilombola, relativo a cotas para comunidades negras, relativo a, por exemplo, precatórios. Vamos pegar o tema dos precatórios, né? Se nós reunirmos aqui os advogados que atuam na área privada e pegarmos a ver, nós vamos ter essa vai ser talvez das grandes unanimidades brasileiras, né? O sistema precatório é uma porcaria. Ninguém recebe, o Estado posterga, sempre tem aquela liminar que adia o precatório. Isso é uma liminar nacional, digamos assim, da parte dos advogados, pelo menos, e dos credores precatórios, com certeza. Mas o fato é que as soluções que são encontradas para acertar esses procedimentos precatórios, elas são, muitas vezes, torpedeadas do plano. Já foi a emenda 30 e está sendo agora debatido a emenda 62. O problema é que, de fato, alguns estados têm condições, como a União tem se mantido em dia com as suas demandas de precatório, mas tem vários estados que não têm condições. Espírito Santo, o valor do passivo de precatório corresponde a 110% sua receita corrente líquida. Ou seja, a inexistência de um instrumento que compatibilize a resolução desse passivo inviabiliza o próprio fluxo. Então, nós temos que criar equilíbrios dentro desse processo. Porque o Estado também é limitado, porque ele não pode arrecadar tudo, né? Nós temos limites na arrecadação tributária, nós temos obrigações. Vocês têm uma ideia, 80% do orçamento federal é pré-comprometido. Não há uma vírgula de discricionalidade. Saúde, você tem despesa obrigatória. Saúde é o exemplo mais... Todo mundo vai defender a saúde. E eu estou aqui, acho que saúde é uma despesa
mais do que obrigatória. Agora, a despesa da saúde, ela é obrigatória, não é o orçado que é obrigatório. Você não é obrigado a orçar tanto, você é obrigado a gastar um X todo ano. E se você não gasta, você é cobrado pelos órgãos de controle. Então você é obrigado a gastar. E a despesa de saúde tem um gasto indexado pela PIB e pela inflação, ou seja, ele cresce de maneira direta. O que é totalmente ilógico do ponto de vista econômico, porque se você quiser fazer qualquer política de redução tributária, imaginemos que o governo resolva, não, nossa carga tributária está em 36%, nós vamos reduzir para 25%. Nós vamos reduzir para 25%. Isso é impossível no Brasil. Porque o nível de vinculação tributária, o nível de vinculação de despesa que o Brasil tem com pessoal, com saúde, educação, ciência e tecnologia, afora os compromissos contratuais já existentes, e afora as obrigações de estabilidade, né? Porque, evidentemente, todo mundo vai criticar a política de contenção de juros, de superávit, etc., que são políticas que buscam estabilizar a economia. Mas todo mundo tem que reconhecer também que, graças a essa política, nós passamos uma pior crise da história desse mundo desde 1929, do crash 29, que aconteceu no núcleo do sistema financeiro mundial, que é os Estados Unidos. Nós passamos praticamente ilesos. Nós sentimos, mas o indivíduo, nosso dia a dia, não se alterou por essa crise. Na Espanha, nós estamos com 20% de desemprego. Então, essa necessidade de compatibilização é algo que está no cerne dessa questão da sustentabilidade. E aí um ponto que eu acho que eu queria trazer, que é o ponto que eu acho que, de fato, nós conseguimos evoluir. Eu não sei como é que está meu tempo. O presidente está muito condescendente comigo. Mas o que eu acho que tem que evoluir é o seguinte, é reconhecer, exatamente porque a Constituição ela permite o nosso processo jurídico, o reconhecimento do processo jurídico, a nossa, digamos assim, processo de interpretação, permite uma multiplicidade de caminhos ofertados pela Constituição, pelas leis. Nós temos que formatar operadores jurídicos, operadores da lei, que não são só os operadores jurídicos no sentido advogados, mas os operadores da lei, que são todos os administradores, todos os cidadãos, de maneira mais, digamos assim, conciliada, mais articulada. Isso passa, evidentemente, por uma forte formatação, reformatação, inclusive, do nosso perfil dos nossos agentes públicos, que não podem mais ser meramente agentes, digamos assim, executores da lei. E eu só concluí, porque agora eu me lembrei que eu estava falando dois itens que limitam nosso administrador. O primeiro eu falei esse universo normativo, mas o segundo é a atuação do controle. O nosso administrador, ele é limitado exatamente porque as opções legais que ele faz, interpretativas que faz, se não são conformes à interpretação que essa multiplicidade de controle tem, ele se torna uma, aspas, improbidade. E aí ele vai no CPF, é o chamado risco CPF. Na administração nós temos alguns termos, esse é um, risco CPF. O risco CPF significa o seguinte, se eu fizer uma escolha, quem vai pagar sou eu. E o que é pior, isso está em debate no Supremo, mas é o que é pior, não há, tempo esgotado, eu fui elogiar o presidente, ela deu cartão vermelho. Então, eu vou concluir aqui, só fechar rapidinho. O que é pior, o administrador, se ele faz escolhas razoáveis, mas são contrárias, ele é penalizado, se contrárias, se não recepcionadas pelo órgão de controle. E quando eu falo de controle, eu vou falar Tribunal de Contas, eu vou falar Controladoria, eu estou falando Ministério Público. O Ministério Público é o caso mais difícil, porque
cada Procurador da República é um órgão de controle, né? É uma instituição. Então, cada um exerce sua opinião como se fosse o fundamento último da Constituição Federal, né? E eu tenho enfrentado muito isso ativamente, porque eu tenho reclamado, porque o instrumento da recomendação, que tradicionalmente é um instrumento de colaboração com a administração pública, se tornou hoje um instrumento de ameaça, e não por todos, por alguns. Eu vou dizer, a maioria dos procuradores de justiça, não tem essa prática. Mas esses alguns fazem muito barulho. Certo? Isso se tornou um instrumento que eu chamo de assédio moral no nosso servidor público. Porque ele tenta impor escolhas. Exatamente, como eu disse, as escolhas políticas são travestidas de escolhas jurídicas, através de escolhas jurídicas, e tenta impor escolhas políticas, né? Limitando e constrangendo o nosso administrador. E não é só o grande e poderoso ministro. Aliás, eles nunca constrangem o ministro. O constrangimento é dirigido ao coitado do servidor lá de carreira. Que nem o rapaz estava em estágio probatório, na questão de Belo Monte, e ele autorizou, olha o absurdo da situação, ele autorizou, fez um despacho, encaminhando o processo de Belo Monte para análise da diretoria do IBAMA. É isso que ele fez. Ação de improbidade contra ele. Imagine vocês um servidor, rapaz de 25 anos, com um filho, recém-nascido, tem uma ação de improbidade. E qual o objetivo da ação de improbidade? Evidentemente não é só um factoide. A pretensão é demitir a pessoa, tá certo? E impedir que ele ocupe o cargo público. Esse é o objetivo da ação de improbidade. Então não é pouca coisa. Então isso gera uma inoperância da administração pública. Então, como é que nós lidamos com essa ação? Então, concluindo, já que o meu tempo está de fato esgotado e eu estou avançando no espaço dos outros, mas que é o seguinte, eu acredito fortemente no espaço da conciliação. Eu acho que o exercício do processo de conciliação, em que os operadores jurídicos e os operadores exercem uma relação mais compreensiva com o outro, inclusive se colocando na realidade do outro, e esse é o elemento conciliador, essa é a diferenciação do conciliador. Quando você vai para a justiça, você não tem que se preocupar com o outro. Quem se preocupa é o juiz. Eu terceirizo o meu problema. Quando eu concilio, eu tenho que me colocar no lado do outro. E, nesse sentido, a conciliação, o espaço de cidadania é muito mais intenso. Agora, eu reconheço, ela tem limites, tem dificuldades, porque ela lida exatamente com as escolhas trágicas que estão inerentes àquela discussão de sustentabilidade. E essas escolhas passam por fazer composições, né? Passam por reinterpretar e passam, muitas vezes, para assumir de maneira objetiva e clara que, nesse caso concreto, nós não podemos aplicar determinada legislação. Que nós temos que fazer uma escolha que não é, digamos assim, a mais jurídica, mas é que é a mais pacificadora. A palavra não litígio tem que entrar no nosso vocabulário, né? E aí eu teria um enorme exemplo, mas eu vou tomar muito tempo, mas eu quero dizer para vocês que, no âmbito da advocacia pública, esse debate ele é muito tenso, ele tem ganhado cada vez mais foro, e eu acho que a advocacia pública é o espaço, pelo menos dentro do Estado, natural para iniciar esse debate. Exatamente porque o advogado público ele convive, ele tem na lei o seu instrumento de trabalho, mas tem no conflito o seu objeto de trabalho. E é esse objeto de trabalho que o advogado tem que resolver. Não fomentar, não propagar, mas resolver. E para isso, em última análise, nós temos que fazer uma profunda, e eu não estou brincando, profunda mudança no Estado e na nossa sociedade. Muito obrigado.